Agora, né, as etapas de projetos, pessoal, a gente precisa montar uma equipe capacitada, né, formada por arquiteto, engenheiro. Você precisa ter um responsável técnico, pessoal, porque o responsável técnico vai ser o responsável legal por aquela obra, né? Que é necessariamente um engenheiro ou arquiteto, né? Então você não pode construir sem um responsável técnico. Você precisa ter algum desses dois profissionais aqui juntamente com você na sua obra, né? Para ser o seu responsável técnico, sendo o responsável legal por aquela obra. Normalmente, o arquiteto ele desenvolve o projeto de arquitetura, né? Ele é o responsável técnico pelos projetos e também é o responsável pela aprovação, né? E pelo seu alvará de obra, né? Depois, os projetos de engenharia, né? Normalmente é um engenheiro que faz, né? Os projetos estruturais, elétricos e hidráulicos, né? O orçamento de obra, pessoal, normalmente também é um engenheiro ou arquiteto que faz, né? Ou os outros dois serviços que são necessários para o início de uma obra, né, é a topografia e a sondagem de solo, né? Extremamente necessário a gente fazer um estudo topográfico e sondagem de solo, porque na topografia a gente sabe a inclinação do terreno, né? É no estudo topográfico que a gente sabe se o terreno ele tem 1 metro de desnível, 2 metros de desnível ou um desnível maior, às vezes 5, 6 metros de desnível. E é muito comum a gente olhar para um terreno e acha que tem, por exemplo, 2 metros de desnível, mas às vezes tem muito mais, pessoal. E desníveis muito grandes, eles encarecem muito a obra, pois 3 metros de desnível já é um muro de arrimo de uma altura considerável, pessoal, né? Então, o muro de arrimo muito alto, ele encarece muito a obra, né? A gente precisa prever esse desnível lá nos projetos, né? E a gente só sabe o real desnível a partir do momento que a gente faz o estudo de topografia, né? Então o estudo topográfico ele é necessário, extremamente necessário, principalmente se for um terreno com um declive ou aclive acentuado. A gente precisa saber um estudo topográfico para prever muros de arrimo e a terraplanagem, né? Quanto maior o desnível do terreno, maior é a terraplanagem e maior o muro de arrimo, né? Então isto é previsto no estudo topográfico. E a sondagem de solo, pessoal, é aqui que a gente prevê as fundações, pois é na sondagem de solo que a gente sabe a resistência do solo, né? A resistência do solo ela é prevista na sondagem de solo. Então vai uma equipe lá antes de iniciar a obra, né, pessoal? De preferência antes da gente iniciar os projetos, né? Para a gente saber a resistência do solo. Vai uma equipe lá no terreno, faz um furo assim no terreno e é com base nesses furos que eles sabem a resistência do solo, né? Então é com base na sondagem de solo que que o engenheiro faz as fundações, né, do projeto. A gente só tem uma obra saudável se a gente tem um desenvolvimento dos projetos de forma saudável, né? E se a gente tem uma boa administração de obras, pessoal, ou se a gente tem uma boa gestão de obras, né? É com base nos projetos que a gente faz a programação de obra, né? Se a gente tem alguma coisa falha nas etapas de projeto, fatalmente a gente vai ter falhas também na parte de administração de obra, né? Então, a administração de obras ela deve ser feita por um arquiteto ou engenheiro. Eu vejo muita gente também fazendo administração de obras, pessoal, por pessoas que não têm o conhecimento necessário, né? Então, é aconselhável que você contrate um arquiteto ou um engenheiro para fazer a administração de obras juntamente com você, né?
Contrate uma equipe de mão de obra adequada, pessoal. Percam tempo analisando a mão de obra que você vai contratar. Visite as obras daquele pessoal que você está analisando a contratação. Vá nas obras, estude as obras, né? Percam tempo fazendo a análise da equipe de mão de obra, né? Percam tempo também analisando fornecedores, pessoal. Fidelizando seus fornecedores. Se você é um construtor, né? Se você quer construir casas para venda, fidelize sua mão de obra e fidelize os fornecedores também, né? Pois bons fornecedores também são difíceis de encontrar, pessoal. Não são todos os fornecedores que entregam os materiais no prazo adequado, né? E quando a gente fideliza os nossos fornecedores, é a partir deste momento que a gente cria uma relação de confiança com esses fornecedores, né? Então é fundamental que a gente tenha uma boa administração de obra, né? Que a gente tenha fornecedores confiáveis, pois assim eles entregam os materiais no tempo adequado, né, lá na obra. E é com base de tudo isso que a gente cria um bom cronograma de obras, né, pessoal? Então, todas essas informações elas são fundamentais para a gente fazer um bom cronograma de obra, né? As obras atrasam justamente por falta de informação, né? A mão de obra não consegue respeitar o cronograma de obra, né? Justamente por falta de uma administração de obra adequada, né? Os engenheiros e arquitetos às vezes não conseguem, né, entregar a obra no tempo previsto por falta de informações, né? Falta de informação do cronograma de obra. Você quer aprender como ter uma rentabilidade entre 20% e 30% com o mercado imobiliário, construindo casas para venda? Fazendo parte do nosso método Mestre dos Imóveis, você vai entender como fazemos a viabilidade das casas para venda através de uma planilha de viabilidade. Também vai aprender quais as melhores técnicas que fazem a diferença em uma construção e vai ter acesso a contratos para a contratação de mão de obra. Tudo isso através de nosso método Mestre dos Imóveis. Clica aqui no link da descrição e faça a sua inscrição.